Boa noite a todos e todas, aqueles que nos acompanham pela internet, pela TV Alfa, pelo Facebook, pelo YouTube, que vai ouvir essa mensagem algum dia através dos nossos podcasts. Nós estamos no Spotify, nós estamos no Applecast, nós estamos no Google Cast e outras plataformas de podcasts. Então você tem acesso a essas mensagens, as nossas mensagens, por todos esses canais. Eu espero que o Senhor possa falar aos nossos corações aqui essa noite. Nós estamos na série As Parábolas do Reino de Deus. Na semana passada, o nosso irmão Alexandre falou sobre o bom samaritano, edificou os corações da igreja e ao meu, enquanto assistia a mensagem durante a semana. E hoje nós vamos continuar na parábola do bom samaritano, mas não necessariamente nela, mas no que levou Jesus a contar essa parábola. Mas para nós entendermos o contexto e a mensagem mais profunda de Jesus através das parábolas, nós precisamos ressignificar ou ressinalizar ou revisitar o reino de Deus. O reino de Deus é o sonho de Deus para a humanidade. Deus sonhou com o seu reinado sobre tudo e sobre todos. Apocalipse capítulo 21 vai narrar a Nova Jerusalém, vai narrar o sonho de Deus se concretizando, ou o sonho de Deus concretizado sobre uma nova Jerusalém, ou seja, um novo jeito de ser cidade, um novo jeito de ser mundo, um novo jeito de ser humanidade. Pois bem, o reino de Deus é a grande capa com a qual nós interpretamos o texto sagrado. É mais ou menos assim, ó. Você tem um amigo que foi para um país, e você fala assim: amigo, me traga um presente, eu quero um quebra-cabeças de 5.000 peças. E o amigo fala assim: beleza. E na hora que ele vai pôr na mala o quebra-cabeça de 5.000 peças, não cabe. E aí ele pega a caixa, joga fora e coloca as peças dentro de um saco, porque aí cabe na mala. E aí você chega para receber o presente e ele diz assim: está aqui, seu quebra-cabeças de 5.000 peças. E aí você fala assim: mas e aí, eu monto o quê? Ele falou assim: olha para cá. Que capa. Então você tem 5.000 peças jogadas e você não sabe o que montar. A Bíblia é assim. Ela é um texto complexo, cheio de histórias. E nós precisamos de uma capa para podermos encaixar os textos para que faça algum sentido. E a nossa sã teologia nos convida a interpretarmos o texto sagrado na hermenêutica de Jesus de Nazaré, a compreendermos o reino de Deus sobre tudo, sobre todos. Ou seja, a vontade de Deus acontecendo sobre a face da terra, sobre a vida dos homens e mulheres do mundo. E esse reino ele acontece o tempo todo, toda hora, mas também é combatido todo o tempo, toda hora. E quando Jesus está falando sobre o reino de Deus, ele usa metáforas, ele usa histórias. Provavelmente Jesus não seria conhecido como um teólogo muito sério, porque Jesus nos debates teológicos chegava contando histórias. Jesus, quando confrontado pelos peritos da lei, pelos juristas, e é o que nós vemos aqui, contava histórias. E os caras provavelmente ficavam muito bravos. Esse cara, em vez dele falar da lei, em vez dele falar das classes hermenêuticas interpretativas, das escolas rabínicas que interpretavam a Torá, não, ele contava histórias. E foi exatamente isso que levou Jesus a contar a história do bom samaritano. Explicar o grande quebra-cabeças, contando uma história. Por isso nós não podemos ler a parábola do bom samaritano sem encaixá-la no grande quebra-cabeça. Jesus foi confrontado, e é aí que nós vamos chegar. Lucas capítulo 10, Jesus foi confrontado por um perito da lei, um intérprete da lei, né?
versículo 25, abra aí comigo a sua Bíblia, vai ser projetado aqui também. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Então não era curiosidade, não era uma dúvida espiritual, não era o desejo de um caminho novo, era uma tentativa de pegar Jesus no pulo do gato. Ele perguntou, mestre, então o mestre aqui nada mais é do que um cozinhamento, cozinhou Jesus, querendo cozinhar Jesus, sabe? Tipo assim, mestre o caramba, mas eu vou chamar aqui porque eu estou no meio da galera, então, mestre, e Jesus, uala, estou brincando. E aí, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus no versículo 26 diz, como está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o próximo como a si mesmo. Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Amém? Nós vamos ler até aqui hoje. Então, hoje nós temos o intérprete, o bom samaritano, nós temos o intérprete da lei e nós temos Jesus. 3 personagens. O intérprete da lei tenta pegar Jesus no pulo do gato. Porque se ele pega Jesus no pulo do gato, como alguma declaração de Jesus, ele tem base suficiente para prender Jesus por heresia. Mas Jesus não é bobo, pessoal. Jesus, como um bom rabi, ele fala assim, ele sofre a pergunta, né? Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus devolve com outra pergunta, como você acha que é? Como você interpreta a lei? Para quê? Para que quem desse a resposta não fosse Jesus, fosse o jurista, o mestre da lei. Para caso Jesus fosse acusado, Jesus fala assim, não foi eu que falei, foi ele. Então Jesus é um cara muito consciente. E aí o cara responde. O jurista responde. Mas querendo se justificar, diante da leitura do texto sagrado, ele diz, quem é o meu próximo? Porque ele esperava ouvir de Jesus, assim, o seu próximo são os pobres irmãos judeus. O seu próximo é quem guarda a lei de Moisés. O seu próximo são todos os seus irmãos e irmãs, filhos de Abraão. Mas Jesus não diz isso. Ao contrário, Jesus conta uma história. E qual é a história? A parábola do bom samaritano. E Jesus diz assim, um homem ia pelo caminho, determinado momento, ele é assaltado por ladrões. E é importante ratificar que esse homem era judeu. Jesus coloca ele como judeu. E os homens assaltam ele e batem nele. E é interessante que os ladrões, naquela época, só batiam quando alguém reagia. Então, reagiu, apanhou. Não reagiu, fica na boa. É a cultura da época, só um contexto aqui para vocês. Então, provavelmente aquele homem reagiu e apanhou. E aí, passa o sacerdote. Quem é o sacerdote? O sacerdote era o chefe do templo. Era quem conduzia as celebrações, era quem conduzia os cultos dos judeus ao Senhor. Era quem conduzia o Yom Kippur, o dia do perdão. Era quem entrava no Santo dos Santos. E a ordem era a seguinte: sacerdote, levitas e servos leigos, que era
qualquer cidadão judeu podia ajudar no serviço do templo. Então era uma escala hierárquica. Então passo primeiro. Passo primeiro, e o homem diz assim: não posso parar. Por que que aquele homem na história de Jesus não parou? Por N motivos. Porque aquele cara apanhou demais, ele estava praticamente nu, ele não sabia se era um bandido, se era um pecador. Então ele, como sacerdote, que estava indo prestar a sua adoração, não podia tocar, porque se ele toca no impuro, ele tem que ficar 2 semanas sem prestar o culto, participando de uma cerimônia de purificação. E se ele toca, e os sacerdotes, da onde ele vai prestar o culto, descobrem que ele está prestando um culto impuro, tendo tocado num outro impuro, ele poderia ser levado para fora da aldeia e ter o crânio quebrado. Então ele tem motivos para não tocar, porque ele não sabia quem era aquele. E ele fica então na dúvida: eu tenho um ofício a cumprir. Se eu toco, se eu chego com esse homem lá, e se ele é um ladrão, e se ele é um bandido, e como é que fica o meu ofício? Como é que eu explico quem é? Não sei. E por que você fez isso? Você é um sacerdote? Não sei. Então ele tinha bons motivos para não fazer o que fez, ou não fazer o que não fez. E ele segue o seu caminho, e Jesus continua a história. Depois passou quem? Na escala hierárquica, passou o levita. O levita, sabendo que o sacerdote havia passado, porque o levita vem sempre depois do sacerdote, ele pensou assim: o sacerdote passou, mano, viu e não fez nada, eu vou fazer. Se eu chego lá com esse cara, eu tenho 2 problemas. Se o cara for um impuro, eu estou lascado. E se o cara for um justo, eu lasco o sacerdote. Porque o sacerdote não fez o que poderia fazer. Então ele fica naquele jogo ético. E eticamente, ele é correto. Eticamente, ele toma a posição correta. Ele passa. É Jesus contando essa história, pessoal, para um perito da lei. Então o perito da lei está ligado em todos esses contextos. Na cabeça de quem ouvia essa história, essa explicação, quem que vem na sequência? O judeu leigo. Mas Jesus joga uma bomba na cara do jurista, porque aí passa um samaritano na história de Jesus. Jesus colocou o samaritano propositadamente. E quando Jesus então diz: e aí passou um samaritano, que na história de Jesus, pelo contexto alegórico que Jesus coloca, provavelmente era um soldado de Samaria. Então passa um samaritano. Provavelmente o jurista já deu 2 passinhos para trás. Como assim um samaritano? O ódio era mortal. E os judeus tinham motivos suficientes para odiar os samaritanos, porque os samaritanos profanaram o templo dos judeus, o templo de Salomão. Os samaritanos matavam os judeus que eles encontravam pelo caminho. Mas Jesus coloca exatamente esse, e esse pega e para o seu animal, desce do seu animal, toca no possível impuro, trata ele com vinho e azeite. Mas não faz apenas isso, coloca-o no seu animal e corre o risco de entrar na cidade judia procurando para ele uma hospedaria. Ele é um samaritano entrando com um judeu ferido numa terra de judeu, colocou a sua vida em risco. Colocou a sua vida em risco, colocou toda a sua reputação, a reputação do seu povo em risco.
E por que que Jesus conta essa história dentro do contexto do que farei para herdar a vida eterna? Porque Jesus está montando uma lógica muito maior que vai inundar toda a história. E qual é? A lógica do reino de Deus, o grande quebra-cabeça sendo montado. Então, na lógica do reino de Deus, para nós faz muito sentido se nós discernirmos que Jesus usou um samaritano para explicar a grandiosidade do reino de Deus, mas para quem ouvia, não fazia. E aqui eu fui otimista, porque para muita gente, a lógica do bom samaritano não faz sentido ainda hoje. Porque na lógica do bom samaritano, como parábola, nós ainda estamos como o sacerdote. Nós não vamos tocar nos impuros, porque a gente pode ser contaminado. Nós não vamos abraçar quem necessita ser abraçado, porque nós temos medo de ter o nosso crânio quebrado. Quebrado por quem? Pelo peso da nossa tradição podrificada, chamada religião protestante. Nós temos medo, muitas vezes, de falar e de fazer o que o amor nos manda, porque nós receberemos muitas pedras, não é mesmo? Na verdade, se eu disser muitas coisas do reino de Deus, a tendência da igreja esvaziar é muito grande. Sabe por quê? Porque o povo de Deus não está preparado para ouvir sobre o reino de Deus. Buscam e querem ouvir aquilo que lhes agrada ao ouvido. Querem oração poderosa para resolver os seus problemas conjugais. Querem oração poderosa para resolver o problema do filho rebelde. Mas não querem mudar de vida para que a hipocrisia que influenciou a rebeldia do filho seja mudada. Porque não estão preparados para ouvir o reino de Deus. A parábola do bom samaritano é uma bomba na cara da igreja. A parábola do bom samaritano é a bomba do evangelho caindo sobre nós, dizendo assim: vocês precisam atentar para o que é o amor. Vocês precisam atentar para o que é a verdade encarnada, tabernaculada de João capítulo 1. Porque o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez Deus e habitou entre nós. O amor encarnacionou, o amor encarnou. Porque encarnacionou, ele não somente encarnou, mas ele encarnacionou e se deu, foi de encontro. Então a parábola do bom samaritano é uma bomba para o intérprete da lei, porque como assim um impuro, como assim um que não crê como eu creio, que não é da linhagem que eu sou, que não crê da maneira que eu sempre criei, pode ser alguém que é bem-aventurado? Essa é a primeira perspectiva, essa é a perspectiva do intérprete da lei. O intérprete da lei teve dificuldade com o evangelho, como o mundo hoje tem dificuldade com o evangelho. Eu vou dizer por quê. Jesus incomodou os religiosos, sim ou não? Sim. Por que Jesus incomodou os religiosos? Porque Jesus cura no sábado e a religião dizia para não curar. Porque Jesus saiu do cemitério de Gadara e entrou no templo. E a lei dizia: quem sai do cemitério precisa passar por uma cerimônia de purificação para depois entrar no templo. Jesus sai do cemitério e pisa no templo, não está nem aí. Jesus toca na mulher durante o dia, conversa com mulher durante o dia. Nenhum rabi podia fazer isso. Jesus conversa. Uma prostituta toca os pés de Jesus, unge com óleo. Você sabe o que diz isso dentro da tradição judaica? Início de relação sexual. Está chocado? Jesus é assim. Então, aquela mulher do vaso de alabastro, sabe a mulher do vaso de alabastro? Então, ela não toca. E ela limpa os pés de Jesus. Aquilo ali era uma cerimônia. E eles estão na casa de quem? Dos fariseus. Os caras pira, né, meu? Os caras pira. Mas os caras pira porque os caras estavam loucos de tesão. Fariseu é assim. Fariseu tem tesão e pede para as meninas não usar
biquíni na piscina porque é pecado. Mas não é porque, é porque ele é fariseu. Então ele não se aguenta de tesão. Desculpa a expressão. Então Jesus incomoda os fariseus por causa do evangelho simples, que vai e entra em contato com pessoas. Mas é verdade também, pessoal, que Jesus incomodou a galera que não queria saber nada de religião. Se você entrar na história dos filósofos, os pensadores, a galera que admirava a filosofia, a galera que admirava o pensamento, a galera do maniqueísmo, os ascetas, século II ali, você vai perceber que aí essa galera um pouquinho mais antes, né, não ligavam para Jesus. Tanto que se você pegar a história da filosofia, dos filósofos, os caras davam muita pouca moral para Jesus. Sabe por quê? Porque viam Jesus como tipo assim, um nazareno, um maluco que influencia uma galerinha aí e tal. Então, a galera que não é de religião até gosta de Jesus, não tem nada contra, mas esse negócio de assumir compromisso, de andar junto, esse negócio de assumir compromisso, de estar junto, então Jesus também não agradou essa galera, porque eles falaram assim, vamos embora, vamos sair por aí, vamos fazer o bem, vamos anunciar o evangelho, vamos expulsar demônio, vamos chegar levando a paz, vamos chegar levando a esperança, vamos sair levando o consolo, vamos sair levando a libertação. E os caras, não, aqui a gente tem que descobrir qual é o sentido da vida. Por que a chuva cai? Compromisso de estar junto. Quando os caras ouviram, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Para quem não quer nada com a igreja, fala assim, eu vou me reunir em nome de alguém, velho. Eu quero, vamos aí. Então Jesus também não agradou. A igreja de Jesus é assim, pessoal. A igreja de Jesus, ela não agrada religiosos, e ela também não agrada quem não quer saber nada de igreja. Sabe por quê? Porque quem não quer saber nada de igreja tem dificuldade com esse passo que Jesus convida. E quem só quer saber de religião tem dificuldade com a liberdade que Jesus convida. Então, o perito na lei ficou num trevo lascado. Porque ao mesmo tempo que Jesus enfatizou o evangelho, Jesus quebrou paradigmas. Jesus ressignifica a lógica. Vocês sabem, um pouquinho antes de Jesus nascer, formaram-se 2 escolas rabínicas muito feras em Israel. A escola de Shammai e a escola de Hillel, 2 rabinos influentes em todo Israel. Shammai, um pouco mais conservador em relação ao adultério, em relação a Hillel, um pouco mais dialogal, um pouco mais, talvez, filosófico. E um pagão vai até Shammai e chega diante de Shammai e fica com um pezinho assim, e diz assim, enquanto eu fico de um pé, me explique toda a lei de Moisés. E Shammai falou assim, vai para baixo da égua você, o seu pé, você tá, e expulsou o cara embora, entendeu? Shammai era bravo, mano. E aí então o pagão se retira da escola de Shammai e vai até a escola de Hillel. Chega lá e me explique toda a Torá. E Hillel diz assim, a maldição que você não quer para você, não faça para os outros. Essa é a lei do Deus vivo. Pum. Provavelmente, o intérprete da lei que perguntou para Jesus sobre a vida eterna sabia dessa história, porque essa história é muito conhecida no meio dos rabinos. E Jesus também sabia. E Jesus então ressignifica
e coloca como ponto positivo. Agora não é só a maldição que você não quer sobre você, você não faça para os outros. Agora Jesus diz assim, ó, o amor que você tem por você, que você deseja para você e para os seus, você ama e entrega para o próximo. É isso que o rabino, é isso que o jurista não entendeu. E quem é o meu próximo? É a pergunta dele. Todo aquele e aquela que eu tenho o alcance de testemunhar, de abraçar, de acolher, de servir, de compartilhar. Esse e essa, ou esses e essas são os meus próximos. Agora, não mais para a maldição que eu não quero, eu não faço para você. Mas agora ao contrário, é o imperativo. O bem que eu quero para mim, agora eu faço para você. E aí é onde ele conta a parábola do bom samaritano. O bom samaritano não simplesmente não pisou, não maltratou, não só orou. Ele foi em direção. A parábola do reino de Deus, no que tange o bom samaritano, é vá de encontro. Se o bom samaritano foi colocado como protagonista numa história pelo próprio Jesus, eu e você também podemos ser. Se o bom samaritano foi colocado como protagonista numa história contada e criada na cabeça de Jesus, eu e você podemos ser também. Como o Alexandre falou no domingo passado, como também nós podemos ser o sacerdote, nós podemos ser o levita, nós podemos ser os ladrões. E na vida a gente é sempre o que está caído no caminho, não é pessoal? Então a gente carece de alguém que nos socorra. Dito tudo isso, o reino de Deus é esse lugar onde nós podemos encontrar os caídos e socorrê-los. E o reino de Deus é esse lugar onde você pode estar caído e precisa ser socorrido. Quem sabe você entrou aqui essa noite e você está caído, tomou uma surra da vida e precisa ser acolhido. A minha oração é que você encontre o bom samaritano aqui essa noite. E também acho que nós podemos ser o bom samaritano, acolhendo e socorrendo e dando de nós e do nosso àqueles que precisam. A poesia de Gênesis, no capítulo 4, narra a fuga de um dos filhos de Adão e Eva, Caim. Caim matou Abel. E no capítulo 4 nós vemos que Caim fugiu para o Oriente. O Éden era no Ocidente. Caim foge para o outro extremo e funda a cidade. A poesia nos convida a interpretar que ele faria a peregrinação de volta até o Ocidente, porque é no Ocidente que o sol nasce, é no Ocidente que o paraíso se encontra, é no Ocidente que está a presença de Deus. E é por isso que todos os templos de Jerusalém eles são virados com as portas para o Ocidente, porque é de onde nasce o sol e de onde nasce a esperança. Quando nós falamos do reino de Deus, nós falamos do sol que pode nascer para nós. Caim foi para o outro lado, fruto do seu pecado, fruto do seu egoísmo, fruto da sua violência, fruto do pecado que deformou o seu rosto.
mas essa noite nós podemos caminhar de volta para o lado que o sol nasce, e nós podemos encontrar a vida. Por isso que a parábola do bom samaritano é uma gota de esperança dentro do reino de Deus. Não para saber quem vai ou não vai para o céu, essa pergunta, além de pequena, não faz sentido nenhum, mas a pergunta é: aonde está o reino de Deus nisso tudo? Está em nós acolhermos uns aos outros e encontrarmos o acolhimento. O sol nasce para nós essa noite. O reino de Deus é a palavra de boas novas, de que você pode ter esperança. Eu esqueci, ô Tânia, você poderia me trazer? Eu gostaria de finalizar. Obrigado. Dizendo para você que o reino de Deus é hoje, agora. E assim como Jesus nos ensinou, Ele nos acolhe. Não está preocupado se é judeu, samaritano, grego, egípcio, corintiano, palmeirense, são paulino. Se é pobre, se é rico, se é preto, se é branco, se é hétero, se é homo, se é... A parábola nos inspira a acolhermos uns aos outros, e nós somos acolhidos pelo amor de Deus. E eu queria ler essa poesia. Eu queria ler essa poesia para concluir a nossa reflexão. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos e apenas escutar sobre o reino de Deus. Os votos. Desejo primeiro que você ame, e que amando também seja amado. E que se não for, seja breve em esquecer, e esquecendo, não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim, mas se for, saiba ser sem se desesperar. Desejo também que tenha amigos, que mesmo maus e inconsequentes, sejam corajosos e fiéis. E que pelo menos em um deles você possa confiar sem duvidar. E porque a vida é assim, desejo ainda que você tenha inimigos, nem muitos, nem poucos, mas na medida exata para que algumas vezes você se interpele a respeito de suas próprias certezas, e que entre eles haja pelo menos um que seja justo. Desejo depois que você seja útil, mas não insubstituível, e que nos maus momentos, quando não restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. Desejo ainda que você seja tolerante, não com os que erram pouco, mas porque isso é fácil, mas com os que erram muito, irremediavelmente, e que fazendo bom uso dessa tolerância, você sirva de exemplo para os outros. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais, que sendo maduro, não insista em rejuvenescer, e que sendo velho, não se dedique ao desespero, porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor. Desejo, por sinal, que você seja triste, não o ano todo, mas apenas um dia, mas que nesse dia descubra que o riso é bom. E o riso habitual é insonso, e o riso constante é insano. Desejo que você descubra com o máximo de urgência, acima e a respeito de tudo, que existem oprimidos e injustiçados e infelizes, e que estão bem à sua volta. Desejo ainda que você afague um gato, alimente um cuco e ouça um João de Barro. Erguer triunfante o seu canto matinal, porque assim você se sentirá bem por nada. Desejo também que você plante uma semente, por menor que seja, e acompanhe o seu crescimento, para que você saiba de quantas muitas vidas é feita uma árvore. Desejo outro sim que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático, e que pelo menos uma vez por ano
Coloque um pouco dele na sua frente e diga: isso é meu. Só para que fique bem claro quem é o dono de quem. Desejo também que nenhum dos seus afetos morra, por eles e por você, mas que se morrer, você possa chorar sem se lamentar e sofrer sem se culpar. Desejo por fim que você, sendo homem, tenha uma boa mulher, e que sendo mulher tenha um bom homem, que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes, e quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda haja amor para recomeçar. E se tudo isso acontecer, não tenho mais nada a lhe desejar. Amém. Eu desejo que você tenha amor para recomeçar essa noite. Eu desejo que o amor inunde a sua vida e você recomece a andar. E quando você se sentir bem cansado, que ainda exista amor para recomeçar.